Graça e paz, queridos irmãos, como já é do conhecimento de alguns, nos últimos dias, eu, mais o irmão Nego, Robert como tesoureiro, e pastor Luciano, tivemos fazendo uma avaliação, diríamos assim, uma sondagem sobre a possibilidade de adquirirmos um terreno para lá no bairro de Itinga, quase lá na outra cidade, né, vizinha, depois de Itinga, porque tem o Itinga de Joinville e tem o Itinga da outra cidade. Então, fizemos ali uma avaliação, tivemos vários anões, fomos até lá 2 vezes, conhecer o local. O Robert fez um levantamento das finanças, nós nos sentamos aqui, anotamos todas as informações e vou apresentar para os irmãos a conclusão que nós chegamos aqui. Em resumo, é isso aqui, olha. Eu preferi colocar numa planilha, que eu acho que fica mais visível, pelo menos para mim fica mais claro. Então eu vou colocar aqui. Muito bem, aqui já nós temos a coluna A, que aqui está marcado como descrição, não é descrição, aqui é mês. Então é mês. Temos a coluna A, que são os meses. Temos a coluna B, que são as entradas normais da igreja. Temos as saídas, a coluna C, que são as saídas fixas. Existem saídas que não são mensais, essas são mensais. E aí nós fizemos a seguinte, nós temos aqueles, na linha 2 lá, na coluna H, que é o valor da caixa que nós temos hoje na igreja. Então nós consideramos isso. Fizemos a sondagem e descobrimos 2 terrenos no Itinga, que a entrada dele seria R$70 mil, que seria paga de acordo com a nossa proposta para eles. Um terreno seria uma entrada de 35 mil, que você vai ver ali na coluna D de dado, linha 1. E o terreno 1. Agora, o terreno 2, que seria a coluna E, nós subdividiríamos em parcelas de R$ 5.833, por 6 vezes, que foi a proposta que a equipe que esteve lá fez para o vendedor. E depois, subsequente, as parcelas teriam o valor de R$ 3.800 por 200 meses, se não me falha a memória agora, nesse momento. Essa informação a gente pode checar mais tarde. O que nos preocupava era saber a situação das finanças da igreja. Se havia possibilidade de pensarmos, de sonharmos, de planejarmos, apenas isso. Então nós queríamos, não daria para chegar a avaliação nenhuma se não fôssemos lá, não soubéssemos o valor dos terrenos, se nós não tivéssemos sentado e visto qual é a realidade, o raio-x das nossas finanças. E nós chegamos à seguinte conclusão. Já vou lá para a coluna G de gato. É notório para todos da igreja que nós precisamos derrubar aquela casa que está ali o quanto antes e no lugar construirmos uma espécie de um galpão de 6 metros de profundidade por 14 de comprimento, mais ou menos isso, com o pé direito padrão de 3 metros de altura, com telhado, e essas seriam as medidas, sendo que de um lado estaria os banheiros, que teriam uma medida de 3 por 3, mais ou menos, a pia de higiene, o lavatório, né, que se fala, não o vaso, mas de lavar as mãos, ficaria do lado de fora, serviria tanto a homens quanto mulheres, não tem problema. Isso seria uma proposta mais econômica. E do lado de fora dos banheiros, então teríamos o banheiro feminino e o masculino,
e do lado de fora do banheiro teremos uma pia para caso a igreja queira fazer ali um evento pequeno e, enfim, seria mais ou menos isso. A previsão dessa obra seria em torno de R$ 14.000. Essa é a previsão. Agora, eu ia mostrar o orçamento, mas é melhor não preciso mostrar agora, nesse momento. A gente não precisa se detalhar nesse sentido. Essa previsão aqui de R$ 14.000, que está na coluna G, nas linhas 3 e 4, porque são os meses, talvez, aí de fevereiro e março, ou um pouquinho mais para frente, não importa. Eu coloquei logo de cara aqui, porque só para ter uma ideia, porque é prioridade para a igreja isso. Então, nós já percebemos que se fizermos isso já aqui na coluna H, na linha 3, de 47, nosso saldo já passa para 8.705. Na linha 4, né? Até eu vou ocultar aqui vou ocultar essa coluna aqui que não há necessidade. Na linha 4, que é o segundo mês, nós já temos um saldo negativo aqui, olha. Então, começamos com 47 mil no caixa, logo no primeiro mês já baixa para 8 mil, depois já cai para 4, porque nós precisamos construir esse banheiro aqui da igreja. Isso aqui é prioridade para nós, não é? Isso aqui. Então, queridos, eu vejo que já logo em seguida vamos negativar, a menos que a gente, para comprar o terreno, né, abra mão da construção dos terrenos, dos banheiros, que eu acho que é impossível, né? A gente precisa ter essa questão dos banheiros resolvida ali. Partindo desse pressuposto, então eu já vejo aqui com os irmãos que fica difícil, mesmo porque, olha só, a nossa saída, então, as entradas é 22 todo mês, uma média. A saída fixa está em torno de 18 mil. Nós vamos ter aqui uma entrada de 35 mil, mais aqui do segundo terreno dividido os 35 mil nessas 6 parcelas. E depois as mensalidades normais, né? Deixa eu regular isso aqui, que isso aqui ficou muito pequeno. Daqui 3.800 daqui para frente. Então, nós entramos no negativo aqui, já lá no segundo mês, no terceiro já passa para 2.000 de negativo, 4.000, 6.000, 8.000, 11.000, e aí a gente estabiliza com 11.000 negativo. Isso aqui não é prudente para nós, isso não é bom para nós. Então, eu vejo que a gente não pode considerar isso. O que nós vamos fazer? Agora vamos desconsiderar, então, o valor da compra dos terrenos. Vamos supor que a gente adia a ideia de todo o terreno para o futuro. A gente começa a fazer campanhas para guardar esse valor, para não sair do nosso caixa, para mantermos esse saldo de 47 mil, que serve como um fundo de reserva. Então, a gente tiraria isso aqui, tiraríamos esse aqui e tiraríamos esse valor aqui. Então, veja só, nessa perspectiva, e tiraríamos esse valor aqui. Não, eu fiz algo errado aqui. Então, eu tenho que tirar essa daqui, que é essa entrada, a segunda entrada, as mensalidades e pronto. Aí os irmãos vão perceber que nós vamos conseguir estabilizar.
entende? A gente estabiliza e vamos sim, com 47, caímos para 43 aqui no segundo mês, para 40 no segundo mês, mas depois voltamos a crescer de novo, 44. Esse 22 mil, os tesoureiros nos informaram que nos últimos 4 meses eles tiveram uma queda. Então os dízimos na igreja diminuíram nos últimos 4 meses. Então o que nos leva a uma dificuldade, porque a gente coloca aqui como sendo fixo, mas vamos supor que ainda continue caindo para baixo de 22 e assim por diante. Vai refletir em todo o nosso projeto. Por isso que nós não podemos abrir mão desse lastro de 47 mil aqui. Mas eu vou fazer num outro vídeo uma outra proposta futura para os irmãos. Mas por enquanto é isso aqui. Ou seja, em outras palavras, eu creio que nós não podemos nesse momento aceitar a ideia da compra dos terrenos. Creio que a gente pode sim continuar com os nossos olhos voltados lá para o Itinga, para os outros bairros, avaliarmos, né, mantermos essa nossa visão missionária e não desistirmos dessa ideia nesse momento, mas durante os próximos meses, pelo menos 12 meses, nos reestruturarmos para que a gente possa, se a gente continuar assim, sem fazer nenhuma campanha, sem nada, daqui a 24 meses, eu coloquei aqui, seriam 24 meses, nós chegaremos a 121 mil, o que daria para começar a pensar em alguma possibilidade de darmos uma entrada na compra de 2 terrenos, mas isso lá no futuro. Agora, com sensatez, com calma, com prudência, a gente trabalha nesse sentido. Porque a nossa igreja, ela não trabalha com essa ideia de fazer pressão para o povo para correr atrás dos prejuízos da igreja, dos investimentos da igreja. Tem igrejas que fazem assim, né? Elas pegam, assumem as despesas e depois ela corre atrás para pagar. Nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que a igreja tem que ser sábia, acumular valores de reserva e trabalhar com esses valores de reserva, com prudência. É assim que a gente trabalha. Até mesmo porque nas nossas orientações nos ofertórios, lá no momento dos dízimos, a gente sempre tem ensinado à igreja que o dízimo não é para adquirirmos prosperidade. O dízimo é uma gratidão que nós temos a Deus, né? De devolver aquilo que o dízimo daquilo que nós já recebemos de Deus. Então, nós vamos com o coração agradecido, não é para receber, não é uma negociação com Deus. Não, Deus, nós já recebemos isso e estamos devolvendo essa 10ª parte que é a tua. E é claro que tem as ofertas que entram ali, hoje na igreja, por mês, uma média de 1.600 é de oferta. O restante, até completar 22 mil, são dízimos. Mas nós preferimos trabalhar nesse sentido, sem gerar pressão na igreja, porque nós não queremos que seja assim. O nosso princípio financeiro é de prudência. Então, vamos caminhar nessa direção. Num próximo momento, no próximo vídeo, eu vou jogar uma nova proposta para os irmãos, onde nós podemos planejar algo a médio e longo prazo, mas com prudência, porque a gente vai aqui, olha só, vai acumulando, vamos supor daqui a uns 2 anos, né, daqui a 24 meses, na linha 26, a gente vai estar com 121 mil reais aqui, quase 122. Aí a gente pode pensar em alguns movimentos para ampliarmos um pouco mais os recursos financeiros da igreja. Mas para isso a gente precisa
gastar pouco, colocarmos esses investimentos para que eles aumentem, né, com prudência, sem ficarmos pressionando a igreja para levantar recursos. Claro, podemos levantar um almoço aqui, um outro almoço ali, podemos, mas a gente sabe que isso não ajuda tanto, não faz tanta diferença. Faz comunhão, isso é bom, mas o recurso que traz não é tanto. E chega uma hora que gera estresse na igreja. Estamos sempre fazendo aquilo. Se for possível fazer sem estresse, tranquilo, ótimo. Mas eu acho que a gente não pode fazer a despesa e depois ficar correndo desesperado atrás de levantamento de recursos. Não. Vamos sim levantar recursos com calma, e quando nós tivermos recursos já em caixa, aí a gente vai lá e faz o investimento que precisamos fazer. Eu creio que esse é o caminho. Quero agradecer aí a atenção de vocês, e eu vou propor, estou apresentando esse relatório para a tesouraria, também para os nossos espias que estiveram ali espiando a terra, né? O Nego, o Robert, o pastor Luciano, e a gente vai agora, depois de apresentar para eles, eu vou estar apresentando para todos os pastores. Tá bom? Isso aqui eu acho desnecessário apresentar para a igreja por enquanto. A igreja, nesse momento, eu acho que não há necessidade de apresentar nada, porque a gente não está fazendo nenhum movimento diferente, a não ser esse aqui, dos banheiros aqui. Mas é só a igreja informar a igreja os custos que nós teremos e pronto. Agora, claro, a gente precisa ser econômico. Igual que você faz a sua economia em casa, nós também precisamos ser econômicos. Então, quando a gente for comprar, só comprar aquilo que for necessário. Esses dias nós compramos, sim, o ar-condicionado, porque precisávamos, né, instalamos 2 ar-condicionados, talvez a gente venha precisar instalar mais um. Nós, sim, precisamos fazer a reforma interna ali do salão de culto, que não está contemplado aqui, mas vamos precisar fazer. Nós vamos, sim, precisar fazer manutenção de pintura. Então, esse processo todo de manutenção é necessário, a gente precisa fazer. Mas compramos esses dias equipamentos para o som, uma mesa para o som, amplificador, acho que foi um amplificador para o som, distribuição ali de canais para o som. Então a gente precisa agora, esses gastos são pontuais. Daqui para frente agora a gente precisa entender que precisamos guardar recursos para mais lá na frente darmos passos mais avançados. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.